Então, aqui está o nosso plano de festas. Vamos aqui abordar então o que é o TIAR, quais é que são qual é que é a abrangência e as suas exclusões, quem é que tem ou não que ter um TIAR. Prever aqui então a solicitação e a emissão do TIAR, perceber como é que isto se processa, quais é que são os prazos legais. Aqui na parte da operacionalização do pedido de TIAR, vamos então perceber aqui alguns elementos que são fundamentais neste processo. E então, para começar, o que é o TIAR? Então, o TIAR é a decisão emitida que permite o desenvolvimento de atividade que tem emissões significativas de poluentes para o ar e que faz parte integrante do TUA. De onde é que surge o nosso TIAR? Surge do Decreto-Lei do 39 de 2018, do 11 de junho. É aí sim que faz referência. Este Decreto-Lei é o Decreto-Lei relativo ao regime de emissões para o ar, que faz referência ao nosso título de emissões para o ar, que é uma parte integrante do TUA. E então, quem é que está abrangido pelo REAR? Médias instalações de combustão, que neste caso que têm uma potência térmica superior a 1 MW e inferior a 50 MW, complexos constituídos por micros novas, atividades industriais, instalações de combustão, fornalhas e queimadores das atividades industriais. Aqui em quem está abrangido, se calhar, na maioria dos casos, vocês estão ali na parte das atividades industriais. E quais é que são essas atividades industriais? Desde indústrias extrativas, a indústria têxtil, à parte de fundições, de transformação de metal. Nós aqui no Catim, mesmo sendo um centro tecnológico de apoio à indústria metalomecânica, apoiamos também empresas de outros ramos, ramo têxtil, etc. Ou seja, caso vocês sejam de alguma área diferente de uma metalomecânica e tenham curiosidade ou precisem de apoio do Catim, nós podemos avaliar e certamente conseguiremos ajudar naquilo que vocês precisam. Sendo assim, estas são as atividades industriais que estão abrangidas, assim de uma forma muito geral. Claro que depois, se consultarmos o decreto-lei e todos os seus anexos, conseguimos informação mais pormenorizada. Como para toda a regra, há uma exceção. Aqui estão as exclusões ao regime REAR. Neste caso, geradores de emergência, atividades que estejam ligadas à investigação, ensaios de novos produtos ou processos, também ficam isentas, crematórios, promotadores de calor, instalações de combustão que sejam, os produtos gasosos sejam resultantes de equipamentos para aquecimento de espaços interiores. De referir também, pronto, aqui excluído, porque já vimos atrás que a nossa abrangência, estão aqui excluídas as fontes que estejam associadas a queimadores com uma potência térmica inferior a 1 MW. De salientar sempre que esta chaminé tem que ser exclusiva do queimador. Efetivamente, se misturarmos gases do processo com gases de queima, não é? Da exaustão do queimador, aí sim já não se aplica a exclusão e teremos que proceder ao pedido de TIAR para essa fonte. Sendo assim, o TIAR é solicitado pelo operador e é emitido globalmente para a instalação, fixando os requisitos para cada fonte de emissão para o ar. Aqui. Ou seja, nós temos que considerar aqui a empresa ou o estabelecimento industrial como um todo, e não olhar apenas para uma chaminé ou duas, ok? Quem é que faz esta emissão do TIAR? De uma forma geral, quando estamos a falar de fontes fixas com uma emissão pontual, o processo é avaliado pela CCDR competente. Se estivermos a falar aqui em fontes de emissão em contínuo, o processo será avaliado pela AP.
E quais é que são os prazos, então, para fazermos este pedido o pedido de TIAR? Deverá ser feito 60 dias antes do término dos seguintes prazos. Podemos ver aqui na primeira linha, até que coloquei ali uma separação, que o prazo já foi ultrapassado para as MICs com uma potência térmica superior a 5 megawatts. As restantes atividades, as MIC com potência igual ou inferior a 5 megawatts, as instalações do capítulo 5 do Decreto-Lei de 127, e aqui, depois, todas as atividades industriais têm até o dia 1 de janeiro de 2029 para efetuar este pedido de emissão do TIAR. De salientar aqui que existia até 30 de junho de 2023 um prazo em que a taxa associada aqui ao TIAR era 0 euros. Atualmente, da nossa experiência, esta taxa ainda está a ser 0 euros, ou seja, é um bom momento, se calhar, aproveitar agora para dar início aqui ao pedido do TIAR e efetuar este pedido junto das entidades competentes, porque taxas são sempre, é sempre uma despesa e se pudermos evitar, melhor. Contudo, a nível de prazo legal, efetivamente, ainda temos bastante tempo. Por outro lado, estes prazos mantêm-se caso a instalação, o processo associado às chaminés fique do jeito que está, ou seja, se mantenha. Caso exista uma alteração à chaminé por algum motivo, caso vocês introduzam novos produtos químicos no processo que, por sua vez, terão efeito direto naquilo que serão os poluentes emitidos. Aí sim, vocês devem proceder a uma alteração e efetuar este pedido de TIAR. Okay? Estes prazos são caso as instalações se mantenham da forma que estão. E então, como é que isto tudo se processa? Que se calhar foi até o que vos trouxe cá, foi mais este tema, perceber aqui como é que isto se faz. Podemos ver aqui este esquema, digamos assim, em que relaciona aqui a plataforma CIR, a plataforma Ciliam e o que é que nós vamos aqui obter. Ou seja, temos aqui uma setinha a apontar para os dois lados, porque precisamente é isso que acontece. Nós temos que navegar entre as duas plataformas durante este processo. O processo de TIAR, mesmo sendo um processo de caráter ambiental, está inteiramente ligado à parte do processo industrial, do licenciamento industrial. Ou seja, o TIAR processa-se como uma alteração ao estabelecimento industrial. E alimentando aqui as duas plataformas, no final nós vamos ter o nosso TUA. Caso ainda não existisse um TUA, será um TUA novo. Caso já exista um TUA, será uma alteração ao TUA existente. Neste ponto aqui, o TUA, de referir que nós estamos focados no TIAR, mas o TUA engloba toda a realidade da empresa, ou seja, todos os regimes que a empresa está abrangida vão estar aqui indicados no nosso TUA. O que nos leva aqui, por vezes, quando não temos o TUA inicialmente, a ter algum trabalho adicional. Não podemos estar apenas focados naquilo que é a chaminé e os aspectos que estão associados à chaminé, mas temos de ter atenção também a outros regimes, ao regime de COV, à avaliação Seveso, etc., que todos vão estar refletidos no nosso título único ambiental, no nosso TUA. Além de que, no final, devemos sempre de atualizar novamente a nossa licença industrial, dar conhecimento à nossa entidade coordenadora de que obtivemos este documento, este TUA, com o nosso TIAR lá refletido. E aqui temos alguns elementos que fazem parte deste processo. Aqui sim, focados aqui na parte do TIAR, que é a parte que estamos aqui hoje a falar. Temos então, por exemplo, o nosso cálculo de alturas de chaminés. Temos que ter em consideração os poluentes. Temos que ter informação sobre os sistemas de tratamento de emissões gasosas, caso seja aplicável. Deveremos ter desenhos técnicos das nossas chaminés, alçados, cortes, para
seja possível perceber os aspectos construtivos e também as nossas plantas de layout. Aqui na parte das alturas das chaminés, deve efetivamente ser feito através da metodologia indicada na portaria. Por vezes as empresas apresentam cálculos simplificados, digamos assim, e não. Tem que ser de acordo com a metodologia apresentada, que dá um pouco de mais de trabalho, é mais moroso e por vezes arrasta um pouco o processo. Aqui na parte da emissão dos poluentes, caso exista relatório de monitorização atual, muito bem, utilizamos esse relatório. Caso contrário, temos que saber quais é que são os poluentes que serão expectáveis de serem emitidos. Por exemplo, aqui ainda na parte do STEG, perceber qual é que é a eficiência, as características técnicas de cada filtro, por exemplo, ou cortina d'água, o que seja, qualquer que seja o STEG. Deixo aqui assim um exemplo, então, daquilo que pode ser um desenho técnico, aqui de uma chaminé, de falar aqui, de salientar nos pontos-chave que deve ter um desenho destes. Aqui então a altura total da chaminé, o diâmetro, a localização das tomas, e de referir que estes dados devem ser concordantes com os dados existentes e, eventualmente, já reportados às entidades competentes. Por exemplo, o balcão da CCDF Norte, se vocês já lá tiverem uma chaminé registada e estejam agora a obter o TIAR para essa chaminé, os dados deverão ser concordantes. Caso não sejam concordantes, aproveitam agora este momento para esclarecer e para definir, enfim, quais é que são os verdadeiros valores que devem constar desse registro. Aqui, por exemplo, um corte aqui de uma planta de layout, localizar na planta de layout onde é que estão as nossas chaminés e identificá-las, identificar também na planta de layout as nossas zonas de emissão difusa, identificar zona de armazenamento de matérias-primas, parque de resíduos, onde é que estão localizados os nossos equipamentos sob pressão, ou seja, nós estamos focados nas chaminés, mas os nossos elementos e a nossa informação deve conter outras informações, outros temas relevantes aqui para o processo. Preenchendo então todos os quadros de CLIAM, todo o processo, vamos ter então por fim o nosso título único ambiental. E aí sim vão estar refletidos os regimes que nos são aplicáveis. Neste caso, deixei aqui um corte do regime REAR, que é o nosso regime de emissões para o ar, onde está refletido o TIAR. No nosso TUA, podemos então encontrar várias condições que devemos de cumprir, desde a caracterização das fontes de emissão pontual, ou seja, as nossas monitorizações, quando é que devemos fazer os reportes, caracterização aqui de emissões difusas e as medidas a adotar, ou seja, o processo não fica terminado com a obtenção do TUA, temos que olhar ainda para as condições que estão associadas e dar o devido seguimento e fazer os respectivos reportes associados aqui então às nossas chaminés. Pronto. De uma forma geral e muito rápida, é isto que se faz num processo de TIAR, é assim que se processa. E pronto, agora, para terminar, tenho aqui apenas um recado para dar. Dar a conhecer então aqui o nosso Marketplace Eco Opportunities, que foi desenvolvido no âmbito do produto do Produtec R3 e apoia as empresas aqui numa transição para modelos circulares e sustentáveis, através de 3 módulos que permite valorizar os resíduos, partilhar materiais e encontrar soluções que promovem aqui a economia circular e a competitividade industrial. Podem aceder à plataforma, registam-se e é gratuito e podem explorar aqui estes vários recursos. Dar apenas aqui também a conhecer as próximas iniciativas do CATIM, a próxima formação aqui no dia 12 a 14 de maio da apreciação de riscos psicossociais. Temos ainda uma próxima Speed Talk
sobre os agentes CMR e, caso este Speed Talk tenha despertado algum interesse, alguma curiosidade e vocês queiram, agora estejam cheios de coragem e queiram avançar para o pedido do TIAR por vossa conta e queiram aprender como é que isso se faz com mais detalhe, serei eu aqui a desenvolver a formação de licenciamento ambiental e emissões gasosas para o ar, focado essencialmente aqui nas instalações tipo 3, de uma forma mais abrangente às indústrias. Desde já, aqui agradecer a vossa presença. Tenho agora então aqui uns minutos para alguma questão que possa surgir, alguma observação, para trocarmos alguma ideia.